Olá pessoal, muito boa noite, estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos para o nosso mergulho. Hoje vamos fazer um mergulho profundo na compreensão do medo. Estão me ouvindo bem? Boa noite Rosângela, boa noite Cristina, boa noite Silvana Miranda, boa noite Eni, Yolanda. Vocês estão me ouvindo bem? Ieda Zanotto, está me ouvindo? Santuário Vitória Régia, Soraya, boa noite. Elise Abraão, boa noite. Bora. Elias também está na área. Andréia Furlan, Erison Macário na área. Olga Borges. Sejam todos bem-vindos. Nossa super live hoje. Vamos falar sobre medo. Do que você tem medo? Vamos trabalhar basicamente 2 pontos. Nós vamos trabalhar a origem, a compreensão e a libertação do medo. Bora lá? Ilhéus na área, tá ótimo o som, diz a Yolanda. Erison Macário, estamos juntos. Cláudio, boa noite. Josias Hélio, de Jericoacoara. Meu Deus, eu tenho que voltar para Jericoacoara. Faz tanto tempo que eu não fui a Jericoacoara. Edu Rocha, boa noite. Solange, Natal, Rio Grande do Norte. Juan, boa noite. Clarissa, de São Luís Gonzaga, boa noite também. Niterói, Gláucia. Juliana Chaves, vai ter material depois? Não vai ter material porque é uma live avulsa, uma live que eu vou improvisar agora, mas anote, é importante você anotar. Clarice Dremer na área, Luiz Ernédio, Campina das Missões, Sandra Romagnolo, São José do Rio Preto. Onde fica essa cidade? Jericoacoara. Jericoacoara é uma... Quer dizer, hoje mudou, mas na época que eu ia muito para Jericoacoara, Jericoacoara era uma vila de pescadores que pertencia ao município de Jijoca, lá no Ceará. A gente, na época não tinha, quando eu ia para Jericoacoara, não tinha nem avião até lá, a gente tinha que ir de ônibus até Jijoca, e aí a gente tinha que pegar uma arara, que era uma caminhonete 4x4 para cruzar aí os areiais até a praia de Jericoacoara. Muito bonito lá, viu? Mazagão, Goiás, está na área. Bom, pessoal, Alta Floresta, Mato Grosso. Francantelli dizendo Jeri é lindo, sem dúvida, é um dos lugares mais bonitos do Brasil quando se fala de praia, eu acho. Lençóis Maranhenses, talvez. Coqueirinhos, Rio Grande do Norte, talvez. Boa noite, Floripa. Não dá para esquecer as praias de Floripa. Veranópolis na área, Joinville, Santa Catarina. Maceió chegando. Então vamos começar. Raquel Pereira, de Los Angeles, Califórnia. Nailson, São Luís do Maranhão. São Luís também é bonito. Porto Alegre, conterrânea, Kelly Fonseca, advogada. Tá precisando de advogada? Tá ali, ó. Fábio, boa noite, Niterói. Franca, São Paulo, Portugal. Dom Ari Vaz Gomes, forte abraço. Ó, Loreci Alves, Cândido Godói, cidade vizinha da onde nasci. Temos aí FB Macali, de Erechim. Vamos lá então, pessoal, vamos começar. Foz do Iguaçu, Paraná, Daniela Pereira, Ana de Lages, Santa Catarina, praias são as de Maceió, as mais lindas, muito bonitas as praias de Maceió também, todo o estado de Alagoas. Betão, Cuiabá, tamo junto. Vamos lá então, vou encerrar aqui, a gente vai começar a nossa, vou fechar os comentários quando a gente começar a live, tá bom? Fortaleza, ó, estávamos há pouco falando aqui, da nossa Jericoacoara. Bom, vamos falar então sobre o medo. Medo. Quer dizer, vamos compartilhar essa live aí, tem tanta gente falando sobre medo. Então você clica no aviãozinho aqui na sua direita e aí você marca aqui, ó,
Rosane Nakamura, Tony Garci, você vai marcando ali Tamires, Terezinha, Davi Borges, marca ali 20 pessoas e aí você clica em enviar e aí você convidou as pessoas. Bom, deixa eu fazer uma pergunta importante. Alguma vez você já deixou de fazer alguma coisa por medo e depois se arrependeu? Eu já, e muitas vezes, até descobrir 2 coisas que me libertaram totalmente do medo. Uma vez eu fui num podcast e o cara perguntou, você tem medo? Eu disse, eu não tenho medo. Aí ele disse, mas eu suspeito de pessoas que dizem que não tem medo. Mas é verdade, eu me libertei de todos os meus medos. E se você entender o que nós vamos falar aqui, então isso é um desafio para você ficar nessa aula, ficar nessa live. Se você entender o que eu vou explicar aqui, você vai ver que não existe razão nenhuma para você ter medo. Mas o medo é útil. Não, você vai entender. E aí tem aquelas pessoas que não entendem o que é o medo e elas não compreendem a origem do medo, elas dizem com medo, sem medo, vá de qualquer forma, mas o medo não tem como ir, você vai com medo, é muito diferente do que você ir sem medo, e não é uma questão de ir, é uma questão de viver. Então são 2 coisas bem simples que nós precisamos entender. Então, se o medo já te atrapalhou alguma vez, preste atenção, papel e caneta na mão, um copo d'água, que essa live é para você, tá? Então, por que falar sobre o medo? Por que fazer uma aula, uma live sobre o medo? O medo é um dos maiores problemas da vida, tá? Para a maioria das pessoas. Por quê? Porque uma pessoa presa no medo, uma pessoa que tem medo, que não consegue se libertar do medo, ela inevitavelmente vive confusa. Então, uma pessoa com medo é uma pessoa confusa. Uma pessoa com medo é uma pessoa em conflito. E uma pessoa confusa e em conflito, ela necessariamente vai ser ansiosa, vai ser uma pessoa acanhada, vai ser uma pessoa angustiada, uma pessoa em dúvida, uma pessoa em conflito, ela necessariamente vai ter esses sintomas. O que é uma pessoa ansiosa, acanhada e angustiada? É uma pessoa que não se atreve a se afastar daquilo que ela acredita. Essa que é a questão do medo que você vai entender. Uma pessoa acanhada, ela é uma pessoa que não se atreve a pisar fora da sua zona de conforto. E o que é a zona de conforto? A zona de conforto é o teu conhecimento, é aquilo que você entende, é aquilo que você domina. Então, uma pessoa acanhada, uma pessoa dominada pelo medo, ela não sai da sua zona de conforto. E a zona de conforto é aquilo que ela acredita. Ela não sai disto, ela não se afasta do que ela acredita, do que ela conhece. Ela não se afasta das suas crenças. E isso gera o quê? Isso gera atrofia. Essa pessoa não cresce mais. Gera atrofia, gera estagnação, gera escassez. Então, não é simplesmente uma questão de, eu tenho medo. O medo tem consequências terríveis. E o que é o medo? O medo é você viver preso àquilo que você acredita. É aquilo que você conhece. Nós vamos entender isso depois mais a fundo. Então, uma pessoa acanhada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa angustiada, uma pessoa que vive presa ao passado, porque o conhecimento ele sempre é velho, você já observou isso? O conhecimento sempre é velho. Uma pessoa presa ao que é velho, que são as crenças, aquilo que ela acredita, ela
cria atrofia, ela cria estagnação. E por criar estagnação, por criar atrofia, ela não vive em plenitude. Ela remanesce um projeto de Deus que não se concretiza. Ela remanesce, ela fica presa na escuridão. Agora, qual é a real? O que a gente precisa entender? Por que nós consideramos o medo como algo normal? No nosso estado de origem, na nossa natureza essencial, não existe medo. Do medo psicológico. Eu já vou falar dos diferentes tipos de medo. Mas por que nós estamos tão habituados, acostumados, familiarizados e acomodados com o medo? Porque na estrutura social, na estrutura cultural, na sociedade em que nós vivemos, com a educação que nós recebemos, a maioria de nós vive sobrecarregado com algum tipo de medo. E o medo é uma coisa terrível. Uma pessoa medrosa, uma pessoa acanhada, ela também se torna violenta. A maioria das pessoas acanhadas, elas são violentas. O que é uma pessoa violenta? É uma pessoa que agride, que tem inveja, que tem ciúme, que é insegura. O medo cria tudo isso. Então, as pessoas violentas, né, raramente são as pessoas corajosas. As pessoas... nós tivemos, por exemplo, um dado chocante. Na última semana, na semana passada, só no Rio Grande do Sul, teve 7 homicídios passivos. O que é isso? Passionais, não passivos, passionais. Onde o homem mata a sua companheira ou sua ex-companheira. Olha o nível de medo que uma pessoa deve ter da vida para matar uma pessoa que o deixa, por exemplo. O medo de você não ser feliz, o medo de você nunca mais encontrar uma pessoa, o medo de você não conseguir sobreviver por não conseguir ter o objeto de posse, porque você acha que o medo, a pessoa medrosa, ela tenta se apossar das coisas. Então, o medo é uma coisa terrível que distorce a nossa visão de mundo, a nossa visão das coisas e que impede a nossa liberdade e que entorpece as nossas ações no dia a dia. Então, o medo não é simplesmente, eu tenho medo. Não, o medo, ele não nos permite ser livres. Você não pode fazer o que você quer. Você está preso a esse pequeno conhecimento, a essa sua pequena zona de conforto. Você não tem liberdade. Você não entende as coisas. Você vê as coisas distorcidas por conta do medo. E você vive entorpecido ao longo do dia. Então, vale muito a pena a gente refletir sobre o medo. O que é o medo? Então, vamos começar a entender o que é o medo. Então, para não criar confusão, vamos entender que existem 2 tipos de medo, tá? É importante falar isso para quem já me ouviu falar sobre isso. Poucas pessoas entendem isso e muito menos pessoas vão falar sobre o medo dessa forma. Então, existem 2 tipos de medo. Existe o medo instintivo, escreva lá, o medo instintivo e o medo psicológico. Então, são 2 tipos de medo. O medo instintivo e o medo psicológico. Vamos entender esses 2 tipos de medo. O medo instintivo é uma resposta automática do nosso organismo
a uma ameaça iminente. Entenderam isso? Quer que eu repita? O que é o medo instintivo? É importante você saber essa diferença para você separar os dois. Esse é o quê? Isso aqui é uma doença. Então, o medo instintivo, ele é uma resposta automática. Você sente essa resposta automática e ela não é da mente, ela é do nosso organismo a uma ameaça iminente. O que é uma ameaça iminente? Que está por acontecer. Então, o medo instintivo, ele é uma autodefesa que nós herdamos do nosso lado animal. É uma autodefesa, o medo instintivo. E o medo instintivo, ele não só é útil, como ele é necessário. Por quê? Porque ele é uma autodefesa. Ele é útil e necessário. Duas características, tá? Ele é substancial e ele é circunstancial. O medo instintivo. O que é substancial? Existe uma coisa específica, iminente, da qual você tem medo. Isso é substancial. Circunstancial significa que você só sente medo naquela circunstância. Vou dar um exemplo. Você está fazendo uma trilha lá nas montanhas de Montana. Vou usar um exemplo que faz parte do meu dia a dia. Dia a dia não, mas das minhas temporadas nas montanhas. Então você está fazendo uma trilha. E de repente, você está pensando na bolsa de valores, no preço do dólar, na crise dessa guerra comercial. E você está pensando nisso. E de repente, você vê um urso bem ali na frente. Aí você sente medo. É um medo instintivo. E esse medo é substancial e circunstancial. Você não tinha medo antes de ver a substância, que é o urso. E você só tem medo na circunstância em que o urso está presente. Se o urso não está presente, não há medo. Então esse é o medo instintivo. E todos nós temos esse medo instintivo. E existe um outro tipo de medo que é o medo psicológico. Preste bem atenção. O medo psicológico, ele é uma doença. Não é normal. Uma pessoa que tem medo psicológico, ela é doente, tá? Psicologicamente doente. Então, o medo psicológico é uma doença psicológica. Por quê? Porque ele também é uma autoproteção. Mas é uma autoproteção insana da mente, de seus próprios condicionamentos. Então, por isso que ela é uma doença. Você está preso nos condicionamentos, nas suas crenças, e você sente o medo psicológico, tenta proteger essas suas crenças. Por que você tem medo da opinião das outras pessoas? O que a opinião de uma outra pessoa pode fazer contigo? Nada. Ela só pode mexer com as tuas crenças. Você se acha o máximo e a outra pessoa diz, você é um zero à esquerda, você não é ninguém. Isso é um medo psicológico, você tem medo da opinião das outras pessoas, você tem medo das críticas, porque você quer proteger a ideia que você tem de si mesmo. E o que é a ideia que você tem de si mesmo? A ideia de ser bom, a ideia de ser generoso, a ideia de ser honesto, a ideia de ser justo. E aí você quer defender isso, por isso você tem medo da crítica, você tem medo da opinião alheia. E isso é uma doença psicológica. Porque você quer proteger algo que você acredita. Qual é o sentido disso? Então, presta atenção, o medo psicológico, eu falei que o medo instintivo, ele é substancial e circunstancial. O medo psicológico, ele é conceitual,
O que é conceitual? É o oposto de substancial. É um conceito, é uma ideia. Não existe um urso. Existe um pensamento. Não existe um urso. A crítica, a opinião alheia, o medo da morte. A morte é uma ideia. Não existe morte. Você não está morrendo agora. Se você estivesse morrendo agora, você não teria medo. Mas o que acontece? As pessoas, quando elas morrem, elas se entregam para a morte. É só as pessoas que não estão diante da morte que têm medo da morte. Então, o que acontece? O medo psicológico, ele é uma doença porque ele é um medo conceitual. É uma ideia na sua cabeça. E ele não é circunstancial. Ele é perene. Não precisa ter um urso ali para você ter medo do urso. Você pode estar deitado na cama, dormindo, descansando, e de repente, você começa a pensar, e se eu um dia ficar doente? E se isso acontecer, se aquilo acontecer? E aí você fica com medo, fica tenso. Então, ao contrário do medo instintivo, ele é conceitual e perene. Então, não dá para confundir as duas coisas, que elas são muito, mas muito diferentes. Então, se alguém falar sobre medo, você pergunta que medo, de que medo você está falando? E é com esse medo, o medo psicológico, que nós estamos preocupados aqui. É sobre este medo psicológico que nós estamos falando. Sobre o medo instintivo, isso não é problema nenhum. Ele é útil e é necessário, o medo instintivo. Então esse não é um problema. O problema é a doença psicológica chamada medo psicológico. Então o que acontece? Ponto 1, você precisa entender a diferença desses dois medos. Quando alguém fala de medo, você pergunta de que medo você está falando. Porque são duas coisas muito distintas. Um é saudável, é útil, é necessário. O outro é uma doença psicológica. E aí vem uma questão, tá? Como é que você se liberta do medo psicológico? Quando eu falo que eu não tenho mais medo e as pessoas, isso é bobagem. Como que uma pessoa não pode ter medo? Eu tenho medo instintivo, mas isso de vez em quando. Agora, medo psicológico eu não tenho mais. E como é que você se liberta do medo psicológico? Quando você entender a estrutura do medo psicológico, quando você entende a estrutura profundamente enraizada dentro de nós, só aí você é capaz de se tornar livre do medo, se libertar do medo. Então existe uma estrutura que cria esse medo. Quando você entende essa estrutura, pode acreditar em mim, o medo que parece um monstro invencível, ele vai se mostrar um fantasma frágil, vulnerável e muito fraquinho. Certo? Então vamos começar. Entendendo a diferença dos dois medos, vamos começar a pensar sobre os nossos medos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quais são os seus medos? Você sabe quais são os seus medos? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, tá? Estamos falando do medo psicológico. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Medo. Medo é uma coisa que não existe sozinho. Não existe medo. O que é o medo? Não existe medo sozinho. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. O que eu quero dizer com isso? O medo não é uma coisa que existe sozinho. O medo, ele sempre se refere a alguma coisa. Então você sempre tem medo de algo.
Medo não existe no abstrato. Ele sempre se refere a uma coisa. Isso é a primeira coisa que você precisa entender. Você vai entendendo o que eu vou explicar aqui, você vai perder os seus medos. E você vai se libertar daquele problema terrível que eu falei no início. Então, o que acontece? Você tem que entender. E a pessoa diz, não, mas me dá um passo a passo. Não existe passo a passo. Uma vez que você entende uma coisa, aí você domina ela. Aquilo que você não entende, você não domina. Então, o que você precisa entender? Você nunca vai apenas ter medo. Eu tenho medo. Quando você tem medo, é sempre medo de algo. Sempre medo de algo. O medo sempre se refere a alguma coisa. Entenderam isso? Então vamos lá. Quais são os medos que você tem? Eu tenho medo. Não, você não tem medo. Você tem medo de algo. Do que você tem medo? Você pode ter medo de perder o emprego. Então você tem um medo de perder o emprego. Você pode ter medo de ficar sem comida, de não ter o que comer. Você pode ter medo de não ter dinheiro, de nunca ter dinheiro. Você pode ter medo do que os seus vizinhos ou do que as pessoas vão pensar sobre você. Você pode ter medo de nunca alcançar sucesso. Você pode ter medo de perder o seu status social. Você pode ter medo de, por algum motivo, ser desprezado ou ridicularizado. Você pode ter medo de sofrer, medo de dor, medo da doença, medo da dominação, medo de nunca conhecer o teu verdadeiro amor, a tua alma metade da alma, ou alma metade, não sei como é. Então, você pode ter medo de nunca ser verdadeiramente amado, medo de envelhecer, medo de perder a esposa, medo de perder os filhos, medo da morte, medo de viver a vida de uma forma que é quase pior do que a morte, medo do tédio, medo de engordar, medo de não estar à altura da imagem que os outros construíram sobre você. Isso é muito comum em tempos de internet. Medo de perder a sua fé, medo de ir para o inferno. Então, isso tudo são tipos de medo. Então, não te preocupa com os tipos de medo, tá? Que isso aqui é irrelevante, os tipos de medo. O que você precisa entender é a estrutura. Existem duas coisas quando se fala de medo. A estrutura e o objeto. O objeto sempre é do que você tem medo. A estrutura é que sustenta o medo. Olha só como isso é interessante. Se você entender as coisas, ao invés de ficar perdendo tempo com frases motivacionais, ao invés de ficar perdendo tempo com... Se você entender, se você mergulhar na profundidade, se você buscar uma nova realidade e não só fixando a velha realidade, Jesus já dizia, ninguém coloca remendo novo em calça velha. O que significa? Significa o seguinte, precisa uma nova compreensão. Então, isso tudo são tipos de medo que eu falei aqui. Isso tudo são tipos de medo. E existem inúmeras coisas das quais as pessoas têm medo. Medo de aranha, medo de barata. Mas o medo sempre é a mesma coisa. Por isso que eu disse, não interessa do que você tem medo. Você tem que entender a estrutura do medo, porque o medo de uma pessoa que tem medo da morte, o medo da pessoa que tem medo da crítica, o medo é o mesmo. Não importa se é da morte ou da crítica, se é da doença ou se ou se é medo de nunca ter sucesso.
O medo é sempre a mesma coisa, só muda o objeto. Então, se você entender a estrutura do medo, se você entender que a estrutura do medo sempre é a mesma coisa, que só muda do que a pessoa tem medo, você vai ver que se libertar do medo é uma barbada. Se libertar do medo é uma barbada, mas você tem que entender. Você tem que pensar um pouco, e às vezes nem pensar, às vezes é você mergulhar no que é profundo. Então, antes de eu avançar, deixa eu perguntar uma coisa que é importante, tá? Você conhece os seus medos pessoais? Pensa 2 ou 3 coisas das quais você tem medo. E o que você costuma fazer com esses medos? O que você costuma fazer com uma coisa da qual você tem medo? Você foge dela. Esse que é o problema. Você foge das coisas que você tem medo. Pense, por exemplo, se você tem medo de viajar de avião. Ou se você tem medo de dirigir. Olha como você administra a sua vida, gerencia a sua vida para evitar essas coisas das quais você tem medo. Então você sempre foge do medo. Você inventa histórias, ideias, imagens para encobrir o medo. Isso é importante. Você olhar, olha, eu tenho medo disso e olha como eu gerencio a minha vida para fugir desse medo. Isso é importante. Você entender que você foge dos seus medos. E por que nós fugimos dos nossos medos? Por que é tão difícil a gente se libertar do medo? Porque para se libertar do medo, você tem que encarar quem você verdadeiramente é. E você não gosta, você não quer encarar quem você verdadeiramente é. Nós não gostamos disso. Então, antes de examinarmos o medo em si, antes de olharmos para o que é o medo, para a estrutura do medo, nós precisamos examinar um conjunto de fugas que nós desenvolvemos para nos livrar, para fugir do medo. E tem uma questão que é interessante, que se você tenta superar o medo, por isso que as pessoas que não entendem nada sobre medo, que não, elas dizem com medo ou sem medo, vá de qualquer forma. Isso não é possível, por quê? Porque se a mente tenta superar o medo, se ela tenta suprimir o medo, se ela tenta disciplinar ou controlar o medo, se ela tenta converter o medo em outras coisas, ela cria conflitos, ela cria atritos. E onde há atrito, onde há conflito, há medo. E não só medo, há desperdício de energia. Então não é uma questão de você ignorar o medo e que nem uma patrola, que nem um trator ir por cima das coisas. Não é possível. Isso tem funcionado para você? Então imagina o seguinte, você tem um certo estilo de vida. Né? Você tem um certo estilo de vida. Pode ser um estilo até meio brabinho, meio ruinzinho. Mas você tem um estilo de vida. E você tem um certo modo de pensar. É por isso que você tem esse estilo de vida. E o que você faz? Você sofre nesse estilo de vida. Você é pobre. Financeiramente pobre, não tem dinheiro para nada. E você tem certas crenças. O pobre, a pessoa que não tem dinheiro, eu fui assim por muito tempo, a gente geralmente sabe por que a gente não tem dinheiro. Porque eu sou honesto, porque eu não quero me sujeitar a esse jogo sujo, porque eu não quero explorar os outros. Então, você tem essas crenças, esses dogmas, você sabe por que você não tem dinheiro. Você sabe, na sua cabeça, você defende isso. E o que acontece, então? Voltando, você tem um certo estilo de vida,
você tem um certo modo de pensar, você tem certas crenças e dogmas, então você tem uma realidade. Essa realidade é criada pelos seus padrões mentais. Você tem um estilo de vida, você tem um modo de pensar, você tem todas essas coisas. Crenças, dogmas, estilo de vida, justificativas, argumentos. E o mais interessante, quando eu digo que você não quer encarar quem você verdadeiramente é, você não quer que as suas crenças, os seus dogmas sejam perturbados. Oh! É ali que está o problema. Observa como você esperneia, como você grita quando alguém confronta as suas crenças. Vamos pegar uma crença bem específica sobre religião, por exemplo. Você entende tudo sobre a Bíblia, sobre Jesus, não estou dizendo você, mas uma pessoa. E aí ela defende, e ela, quer dizer, ela não está aberta para o novo. Ela não quer que alguém perturbe as crenças dela. Ela quer defender o que ela acredita. Todos nós somos assim, eu sou assim, todos nós somos assim. Por que nós temos essa obsessão por defender aquilo que nós acreditamos? Por que nós temos essa obsessão por defender as nossas crenças? O nosso estilo de vida. Por quê? Você sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque as nossas raízes, nós temos raízes profundas nisso. Por quê? Porque essa é a nossa imagem mental, é a nossa identidade. Nós somos isso. É isso que nós pensamos ser, então nós somos isso. E você não quer que apareça um maluco que nem eu, e que mexa nessa sua identidade, que mexa nessa sua velha realidade. Não importa qual é a sua velha realidade. Ela pode te criar sofrimento, ela pode te criar uma condição de vida medíocre, você pode viver de uma forma exprimida, acanhada. Não importa, você não quer que a gente mexa com a sua identidade. Mas é ela que produz a sua realidade. Se você mexer nela, o que vai acontecer com você? Se você mexer com o que você acredita, com as suas pequenas zonas de conforto, o que vai acontecer? E o mais engraçado, o mais interessante é o seguinte, preste atenção. Ó, a Aline já está dizendo, pura psicanálise. Eu já sei o que é isso. Isso é pura psicanálise. Isso não é psicanálise. Nós estamos falando sobre o medo. Isso não é nada. Nós só estamos falando sobre o medo. Não é psicanálise, não é nada. Então vamos lá. Eu vou fechar aqui os comentários porque eu começo a achar engraçado as coisas. Então o que acontece? Por que você não quer mexer nisso? A gente... Eu e você, a gente diz que a gente quer mudar, que a gente quer fazer isso, que a gente não quer mudar. Por quê? Porque se a gente mexer nas coisas que a gente sabe, o que a gente vai fazer? A gente vai produzir um estado de desconhecimento. Ou seja, você vai ter que abrir mão da sua identidade. Você vai ter que abrir mão das coisas que você sabe como certas. E você não quer isso. Você não gosta disso. Por quê? Porque imagina, se você for arrancado de tudo o que você sabe, se você for arrancado de tudo que você acredita, você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido. E aí vem a questão, e se você ficar perdido, você vai se sentir inseguro. Alguém perguntou, e a insegurança? Medo e insegurança é a mesma coisa. A pessoa que tem insegurança, ela é medrosa. Ela não se... Eu tenho uma coisa que eu chamo de a sabedoria da incerteza. Não existe sabedoria na certeza.
A certeza é o velho. A certeza é o conhecido. A certeza é aquilo que você já sabe. E aquilo que você já sabe, qual é o benefício de você estar preso naquilo que você sabe? É estagnação, é morte. Então, o que acontece? Você não quer ser arrancado daquilo que você conhece. Porque isso vai mexer com a sua estrutura e você vai ficar confuso, perdido, se sentir inseguro. Mas isso é o que você pensa. Por quê? Porque você quer razoavelmente estar certo de onde você está e para onde você está indo. O que acontece? A sua mente, tá? A sua mente, ela criou essa imagem mental baseada nas experiências ou nas percepções das experiências passadas, nos condicionamentos passados, e ela está fechada com eles. Ela fez um acordo com eles. A mente diz, não, é isso, eu sei como é isso. Eu sou tímido. Eu sou isso, eu sou incapaz. Ou eu sou máximo. E aí a mente se fechou, ela está fechada com isso. E ela se recusa a abrir mão dessa imagem. Porque se ela abrir mão, a mente não sabe o que pode acontecer. Porque o estado atual, essa vida que você tem, você conhece. A mente conhece. E você sabe que você pode sobreviver nela. Mas algo novo sempre é tão incerto. Agora, o que isso tem a ver com medo? Isso é o medo. Então, o que é o medo? O que é o medo? O medo é isso aqui. Você está na certeza, as coisas que você sabe, e o medo é o movimento da certeza para a incerteza. Isso é o medo. O medo é o movimento da certeza para a incerteza. Deixa eu explicar isso um pouco melhor, tá? Para você entender, mas anote isso. O medo é o movimento do certo para o incerto. Isso é o medo. Medo psicológico, tá? Lembra que nós distinguimos, e eu disse que nós não iríamos falar do medo instintivo, que nós íamos falar do medo psicológico. Então, do que você tem medo? Vamos analisar. Do que você tem medo agora? Agora. Pense comigo. Existe algo nesse exato momento. Existe algo neste momento. Tem algo acontecendo agora. E do que você tem medo? Agora. Tem algo acontecendo agora. E você tem medo? Não. Agora, não. Você está assistindo a live aqui e está tudo bem. Ninguém tem medo do agora. Ninguém tem medo do momento presente. Nada está acontecendo contigo agora que você tem medo. Agora, nada está acontecendo contigo. Se algo estiver acontecendo agora, você vai lidar com isso. Você não vai ter medo, você vai lidar. Você não está doente. E se está, você consegue conviver com a doença. Você não tem medo da doença. Você pode sim ter medo das consequências da doença lá na frente. Agora, nesse momento, você não vai ser humilhado. Então, não há por que ter medo. No agora. Agora você não tem medo. Só que, além da percepção do agora, além da percepção do agora, há um movimento acontecendo. Aonde? Na sua mente. Há um movimento acontecendo. A sua mente sai do agora e ela está pensando no que pode vir a acontecer no futuro.
Existe um movimento do agora, que é aquilo que é, para o futuro. Esse movimento, o que é, você já sabe, isso é certo. Mas aí a mente sai do agora e vai para o futuro. E lá no futuro pode acontecer alguma coisa. A mente está, ou você está lembrando de algo do passado. Ninguém tem medo do passado. Não há por que ter medo do passado. Mas eu tenho medo do passado. Não, ninguém tem medo do passado. Você tem medo, pode ter medo que algo do passado possa vir a lhe perturbar no futuro. Isso você pode ter medo. Não do passado, mas eu estive doente no passado, tive câncer. Esse câncer pode voltar. Quando? No futuro. Então você tem medo do passado? Não. Você tem medo do futuro. Você está lembrando algo do passado que possa vir a lhe perturbar no futuro. Então, do que você tem medo? Lembre-se, o medo não existe por si só. Ele sempre se refere a alguma coisa. E o que é essa coisa a qual o medo se refere? Para entender a estrutura do medo. Então preste atenção, já cantei a pedra. Então se você entender o medo vai desaparecer. Ele vai se dissipar. Eu estou dizendo que você está aqui, tá? E você diz, eu tenho medo. Aí eu te pergunto, o medo ele sempre se refere a alguma coisa. Você não tem só medo. Eu tenho só medo. Não, medo sempre se refere a algo. O que é, por exemplo, se você tem medo de perder o emprego? O que é perder o emprego? É o quê? Se você tem medo da morte, a morte é o quê, na verdade? Se você tem medo de fracassar, o que é fracassar, na verdade? Se você tem medo de não conseguir isso ou aquilo, o que é isso ou aquilo? Tudo isso é uma ideia. Então, quando você tem medo de algo, o que é esse algo do que você tem medo? Uma ideia. O que é a morte? Mas a morte não é uma ideia, a morte é um fato. Mas você está morrendo agora? Esse fato está acontecendo agora? Não. Não, mas eu tenho... eu sei o que é a morte. Então a morte é um fato. Não, mas a sua morte, ela não é um fato. A sua morte é uma ideia. Mas um dia eu vou morrer, sim, mas você sabe quando? Não, ela é uma ideia na sua cabeça. Perder o emprego, você perdeu o emprego, é um fato? Não, é uma ideia. Ficar doente, você está doente? Não, vou ficar doente, você tem medo de ficar, é uma ideia. Então o que acontece? Do que você tem medo sempre é uma ideia. Porque se não fosse uma ideia, não seria um medo psicológico. Seria um medo instintivo, que é circunstancial e substancial. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre o medo é que você sempre tem medo sobre algo. E esse sobre algo é uma ideia na sua cabeça. É uma ideia, é um pensamento ou não. Sabe o seguinte, eu estou aqui sentado e tudo está bem. Né? Eu estou fazendo a live, tudo está bem. E de repente vem um pensamento sobre o que eu terei que fazer amanhã de manhã. Então amanhã de manhã eu vou ter que fazer uma coisa. E junto com esse pensamento vem a possibilidade de isso que eu vou fazer amanhã de manhã poder causar uma coisa negativa em mim. De eu não conseguir aquilo que eu pretendo. Mas isso tudo é o quê? Isso tudo é um pensamento. Então, o primeiro ponto, o medo sempre se refere a alguma coisa, e essa coisa é um pensamento. Claro?
Mantenha isso em mente e vamos para o segundo ponto. Primeiro ponto que eu quero que você mantenha em mente. O medo sempre se refere a alguma coisa. E essa coisa é um pensamento. Agora, com isso em mente, não esqueça, vamos para o segundo ponto. Pense nas coisas das quais você tem medo. Medo da morte, medo de perder o emprego, medo da crítica, medo da opinião alheia, medo da doença. Essas coisas estão em que tempo? Elas estão no passado? Não, já disse que ninguém tem medo do passado. Pode ser que alguém tenha medo de algo que aconteceu no passado volte a acontecer no futuro. Então, em que tempo estão essas coisas? Elas estão no passado ou no futuro? Pense, perder o emprego está onde? No futuro. Fracassar está onde? No futuro. Ser incapaz está onde? No futuro. Morrer está onde? No futuro. Então, essas coisas das quais você tem medo estão no passado? Não. Nada do que você tem medo está no passado. Você pode ter medo, como eu já falei, de algo que aconteceu no passado, mas que volta a acontecer no futuro. Mas você não tem medo de nada que está no passado. Você também não tem medo de nada que está acontecendo agora. Ela não está no presente. Neste momento, você tem emprego, você está vivo, você não tem nada. Nesse exato momento, no agora, você não tem medo. Do que você tem medo? Você sente o medo agora. Mas daquilo que você tem medo não está no agora. Vou repetir, você sente o medo agora. Mas daquilo que você sente medo não está no agora. Então, se as coisas das quais você tem medo não estão no passado, nem estão no agora, elas podem estar só num lugar, no futuro. E claro, às vezes esse futuro pode ser um futuro imediato, daqui a pouco, e aí ele se confunde com agora, mas ainda é futuro. Vamos supor, eu vou fazer uma prova daqui a pouco e eu tenho medo de não ir bem, vou fazer uma prova do concurso. Quando ela vai ser daqui a pouco? Então eu tenho medo agora, mas eu tenho medo do quê? De não ir bem no futuro. Eu fiz a prova ontem e tenho medo de que eu não passei. Você não tem medo de ter feito a prova, você tem medo do resultado que você ainda não recebeu. Então, esse ir bem, esse passar ou não, ele sempre está no futuro. Eu vou bater um pênalti e tenho medo de errar. O medo de errar, você vai bater o pênalti daqui a pouco, mas o medo de errar está no futuro. Você ainda não bateu o pênalti. Você ainda não errou. Depois que você errou, você não tem mais medo de errar. Você já errou, você pode ter medo da crítica que vai vir. Então, o medo sempre está no futuro. Então, nós temos 2 pontos aqui. Vamos juntar esses 2 pontos. Ponto 1, o medo sempre se refere a alguma coisa. E essa coisa é um pensamento, é uma ideia na sua cabeça. Esse é o ponto 1. O ponto 2, essa ideia, esse pensamento, ele sempre se refere ao futuro. Então, o que você tem medo? Ele é uma ideia e essa ideia sempre está no futuro. E o que é uma ideia projetada no futuro? O medo sempre se refere a um pensamento e esse pensamento sempre está no futuro. Então, o medo é um pensamento projetado para o futuro. O que é um pensamento projetado para o futuro? É uma imaginação. É uma imaginação. E pense sobre o objeto da nossa imaginação. Ele é real? O objeto da imaginação é real? Não. Se ele fosse real, ele não seria imaginação. Você precisa imaginar. E se o medo é um objeto da imaginação,
E se o objeto da imaginação não é real, o medo, por consequência, também não é real. Então, o medo é uma ilusão. Do que você tem medo? De uma ideia projetada no futuro. Mas ela pode se tornar... Mas o que tu vai fazer? Outro ponto importante. Se o medo é um pensamento em relação a algo que está no futuro, em que momento nós temos esse pensamento? Você está aqui, e aí você tem um pensamento no futuro, e isso é o medo. Mas quando você sente esse medo, quando você tem esse pensamento projetado para o futuro? Agora. Então, se você sente o medo agora, e se ele é um pensamento futuro, você agora não está aqui, você está no futuro. Você entendeu isso? Você não está aqui, você não está no agora, você está no futuro, você está lá fora da realidade. Então isso é muito importante, por quê? Porque você não está presente nesse momento, você não está lidando com o que é real. E o que é real? A vida, este momento é real. Você está ocupado agora com o futuro, mas você não pode agir no futuro, você só pode agir agora. Você está ocupado agora com o futuro, e isso cria medo. E tem outro problema, que eu já falei, mas é importante ressaltar, você não pode agir no futuro. O que você está fazendo lá na frente? Toda ação, tudo o que você faz, você sempre faz no agora. E se você não está presente no agora, se o foco da sua atenção não está no agora, se sua atenção está no futuro, é bem possível que a insegurança, a ansiedade, e tudo isso são formas de medo, emerjam e surjam no agora. Agora, se você estiver lidando com este momento, com agora, você não vai ter medo. Então, tudo o que você faz agora vai ser contaminado por essa insegurança, por esse medo, por essa ansiedade de você não estar presente, de você estar lá no futuro. E como aquilo que você chama de futuro é criado agora, é bem provável que você cria aquilo que você tem medo. Porque a sua consciência, o seu pensamento está ocupado com uma coisa que você não quer, que você tem medo. E como que você produz o futuro agora? Se você está focado naquilo que você tem medo, você provavelmente vai criar aquilo que você tem medo. É por isso que tem aquela frase icônica de Jó: tudo o que eu mais temia me sobreveio. Tudo que eu mais temia me sobreveio. Então, eu disse que você ia entender como eliminar o medo. Primeiro, compreender o medo, esse é o nosso objetivo aqui, entender o medo psicológico. Já falamos do medo instintivo, já falamos do medo psicológico. E falamos que o medo instintivo é uma coisa que não tem problema nenhum e que o medo psicológico é uma doença. Então, como você elimina o medo da sua vida? Vivendo o máximo que você puder no momento presente. Trazendo a sua atenção, a atenção do seu pensamento para o agora. Você está aí sentado em paz, tranquilo, sem medo. Mas aí o pensamento entra em campo e diz: cuidado, porque tem algo que pode acontecer no futuro.
Esteja preparado para o futuro. O futuro pode ser perigoso para você. Mas o que você pode fazer agora? Você até está de boa agora. Você tem um bom emprego, você tem uma boa família. Mas a mente diz, você pode perder isso tudo no futuro. Você pode ficar doente. Você até pode morrer num acidente amanhã. A sua esposa ou seu esposo pode fugir. Você pode perder o seu emprego. Você pode nunca se tornar uma celebridade. Você pode ficar sozinho. Quer dizer, você não tem certeza de nada disso. Mas você quer ter certeza. Então, sempre que você sente medo, observe isso. Você está delirando. Você está... E aí a mente vai dizer, não, mas é importante. Eu preciso me preocupar com o futuro. Quem diz isso? Quem diz isso? O próprio medo. O próprio medo diz isso. E você deixa de viver a vida por causa disso. Então, uma coisa que você precisa entender, tá? Eu vou fazer uma série de lives daqui uns dias, chamado Uma Nova Realidade. O que é criar uma nova realidade? Se inscreva, participe, ali vai ter material, então se inscreva. A sua vida, ela pode ter de 2 pontos de referência. Ela pode ter uma de 2 bases. Então, ela pode ter uma base A ou uma base B. Está muito bem explicado, Jesus explicou isso na parábola do homem insensato e do homem prudente, mas deixa essa parábola para lá. Então, a sua vida ela pode ter uma dessas 2 referências. O que é o A? O A é a base sobre a qual você estrutura a sua vida. B também é uma base sobre a qual você estrutura a sua vida. O A, vamos chamar isso de falso eu. Você vive de um falso eu. A estrutura da sua vida é A, é um falso eu. E B é o eu verdadeiro, tá? Então, você não pode servir a 2 senhores. Ou você vive dessa base, ou você vive dessa base, tá? Então, o que acontece? A sua vida, ela pode ter uma dessas 2 bases. O que é o falso eu? É isso que eu expliquei. É a imagem mental que nós criamos. Nós criamos uma ideia sobre nós. E essa ideia se torna o nosso eu. Nós extraímos o nosso eu, a ideia de quem nós somos, do passado. Então, o nosso ponto de referência é o quê? O nosso ponto de referência é o modo como nós percebemos o mundo. A referência ao eu verdadeiro é a nossa essência mais profunda. É o verdadeiro eu. Eu não vou explicar muito isso, porque eu já expliquei isso bastante. Mas eu vou deixar isso muito claro na nova realidade, porque a nova realidade é você se libertar desse falso eu e você viver desse eu verdadeiro, tá? No verdadeiro eu, nosso ponto de referência é a vida, é o espírito, é Deus, não esse Deus que a maioria das pessoas acha, é aquilo que há de sagrado em nós, e não uma ideia. Então, o ponto de referência, se é o falso eu ou o eu verdadeiro, o ponto de referência, ele se torna o centro da vida. E o centro da nossa vida é de onde emerge a segurança, é de onde emerge a direção, é de onde emerge o poder, de onde emerge a sabedoria. Então preste atenção. Não adianta você querer desenvolver segurança na sua vida. Não adianta você querer desenvolver direção, clareza na sua vida.
Não adianta você querer desenvolver poder na sua vida. E não adianta você querer desenvolver sabedoria na sua vida. Por quê? Porque segurança, direção, poder e sabedoria emergem naturalmente do seu centro. Emerge naturalmente do seu centro. O que é a segurança? Segurança é o seu senso de valor, é o seu amor próprio, é o senso de identidade, é a estabilidade emocional. Ou o contrário. Se o seu centro é o eu verdadeiro, você é uma pessoa segura. Se é o falso eu, você vai ser uma pessoa insegura. Por quê? Porque o seu senso de valor, o seu amor próprio, o seu sentido de eu é falso. Você é uma ideia. A direção, ela é a fonte do rumo na vida, a clareza. Você saber para onde você está indo, você conhecer o seu propósito, o senso de direção, a clareza, nasce do seu centro. Se o centro for o seu falso eu, você vai ter um senso de direção distorcido. Você não vai ter clareza. As suas escolhas, as suas direções, elas vão ser baseadas nas coisas externas, na opinião dos outros. E o que é o poder? O poder nos dá a capacidade para agir, nos dá a força, nos dá a coragem, nos dá a potência para concluir algo. Mas se a sua base é o falso eu, é uma ideia, você não vai ter potência para concluir algo. Você sempre vai viver na insegurança. Você não tem senso de direção, você não tem clareza para onde você quer ir, como é que você vai ter força, como é que você vai ter capacidade para agir. Então, o que você precisa? Você precisa mexer no seu centro. A sabedoria nos dá uma perspectiva de vida, um senso de equilíbrio, um discernimento, um julgamento, a compreensão. E se o seu centro for falso, como é que você quer ter o discernimento? Você vive com insegurança, com medo? Então, essas coisas, elas são muito importantes, elas são muito profundas. Só que as pessoas também, nós não queremos mais profundidade. Nós queremos o lusco-fusco de todo dia. Quem está preocupado em se entender? Se tem tantos gurus dizendo 5 dicas para enriquecer fácil e rápido, se tem tantos jogos que você está arriscando a vida para ver se você consegue enriquecer, quem quer ainda se preocupar com profundidade, com compreensão? Agora tem o GPT. Como é que é? O GPT tem a inteligência artificial. É só pedir, ela responde. Por que eu vou me preocupar em entender a vida? Pergunta para o GPT. Então, o que acontece? Nós, eu e você, nós precisamos mudar essa realidade, se você não quer sofrer. Porque as pessoas vão sofrer muito nos próximos anos. Isso que você está vendo, isso é só o começo. Essas crises de pânico, de medo, de ansiedade, essas pessoas com todo tipo de doença psicológica e a violência crescendo. Por quê? Por causa da superficialidade. Cria um vazio, cria uma desconexão com aquilo que nós somos. Cria muita ilusão, cria muita confusão, cria muito desespero. E o que são esses movimentos tentando resgatar a masculinidade? Você tentar ser um homem masculino, mas existe um homem que não é masculino. Eu achei que o que definia um homem e uma mulher é o masculino e o feminino. Então o que acontece? São tudo disfunções. Você não tem que
resgatar a sua masculinidade ou a sua feminilidade. Você tem que resgatar o que há de sagrado em você. Você tem que resgatar o que você verdadeiramente é. Você tem que trazer a pureza do seu ser. Você tem que trazer a consciência para o mundo e não viver dessas fantasias, dessas paranoias, desses movimentos apocalípticos que vêm e que vão, e as pessoas queriam uma manada, que nem tem uns passarinhos aqui que se juntam numa bola e elas ficam voando de um lado para o outro. A humanidade está assim. A humanidade está assim. Você tem que se encontrar. E você não vai se encontrar olhando para fora. Você tem que se encontrar olhando para dentro. O medo instintivo não emerge da nossa mente. Eu expliquei lá no início. O medo instintivo, ele é uma reação do corpo, da inteligência do corpo a um perigo iminente. Mas isso talvez uma pessoa que está presa na mente não consegue entender essas coisas. Você tem que se libertar da mente, entendeu? Então, assim, estamos nesse desafio. Daqui uns dias eu vou fazer uma série de aulas, vai começar no dia 4, vão ser 5 aulas chamadas Uma Nova Realidade. É um mergulho para dentro, é uma coisa profunda, se preparem, é um curso completo de 5 aulas, tá bom? Como se inscreve? Como você se inscreve? Lá, como você se inscreve? Você é mestre em neurociência? Eu não sou nada, eu não sou mestre em nada e nem sei o que é neurociência, mas eu sei o que é viver uma vida plena e abundante. Aprendi isso na dor, no sofrimento, no osso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que você se inscreve? Você se inscreve na série Uma Nova Realidade clicando no link azul da minha bio, tá bom? Vamos fazer mais umas lives dessas. Isso aqui tudo é provocação, tá? Eu não tô bravo, não tô nada, tô muito feliz, a vida tá muito boa, tá na primavera, tá uma maravilha, tô feliz. Mas é para provocar, eu quero que você pense, eu quero que você solte essa ferrugem, entendeu? Que a sociedade atual vive, tá bom? Tamo junto, um forte abraço, até a próxima. O Beto já se inscreveu, é isso aí, vamos se inscrever. Vamos lá, tamo junto.